Simplesmente mais um vídeo aqui no canal. E galera, é o seguinte, hoje eu tô de volta aqui com a nossa RX 580 que eu comprei recentemente. E galera, eu fiz um teste de jogos nessa placa de vídeo, vocês curtiram demais. Porém, ficaram faltando muitos jogos. E hoje eu resolvi trazer aqui pra vocês um novo teste com diversos outros jogos que ficou faltando no último vídeo. E um deles também é o Valorant, a gente vai testar aqui na RX 580, o modelo 2048 SP, lá do AliExpress. Inclusive, o link dessa placa de vídeo vai estar aqui na descrição. Eu paguei nela R$650 e cara, é uma placa de vídeo que realmente tá valendo muito a pena. E hoje galera, no último vídeo eu fiz os testes, porém eu gravei o vídeo a partir da placa de vídeo, o que faz com que a gente perde um pouco de desempenho, cerca ali de 5 FPS por jogo. Porém galera, agora eu comprei uma placa de captura, velho. Pra quem não sabe, a placa de captura é o que geralmente o pessoal utiliza pra tá gravando consoles, entendeu? Isso aqui como é que funciona? Eu vou explicar pra vocês de forma mais rápida possível. Isso aqui você conecta a sua placa de vídeo no PC, o cabo HDMI que vai sair daqui, você vai ligar ela aqui, entendeu? Nessa pecinha aqui, e aqui você vai ter uma saída que você vai ligar no seu notebook ou computador. No caso aqui, eu ligo no meu notebook, entendeu? Vou ligar aqui no meu notebook, abrir o OBS e automaticamente fica saindo a imagem do jogo aqui no meu notebook, sem precisar estar estressando a minha placa de vídeo para estar gravando o vídeo. Ou seja, isso aqui é essencial para a gente estar fazendo os testes de desempenho. Ou seja, a partir de agora a gente não vai ter mais perca de desempenho, porque iremos utilizar a placa de captura. E se você tiver interesse em comprar essa placa de captura, eu também vou estar deixando o link dela aqui na descrição para vocês. Hoje novamente a gente vai testar a nossa RX 580 modelo 2048 SP juntamente com um Xeon 2680 V4 e 16 GB de memória RAM em Dual Channel. Eu vou mostrar aqui para vocês o nosso PCzão. Ó galera, aqui tá o nosso PC aqui com um Xeon 2680 V4, 16 GB de memória RAM em Dual Channel. No último vídeo eu fiz o teste da RX 550, inclusive se você não assistiu, o link vai estar aqui na descrição. Esse PC aqui completo, galera, ele fica por volta dos seus R$1.800. Fonte, gabinete, cooler, placa-mãe, memória RAM e a RX 580 fica tudo nesse preço. Porém, eu, se eu não me engano, é com SSD de 240 GB. É um PC excelente, é um excelente custo-benefício, você consegue rodar muita coisa. Mas sem enrolações, como a gente já falou muita coisa, já explicou bastante coisa pra vocês, todas as peças, vamos agora pros games. E lembrando, não esquece de se inscrever aqui no canal, que a gente tá rumo aos 1.000 inscritos. Antes do final do mês, vamos bater a meta dos 1.000 inscritos, fechou? Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Começando pelo primeiro jogo aqui, a gente tem um Valorant. Eu coloquei o game com as configurações tudo no mais alto possível, porém o anti-serrilhamento, cara, aqui eu errei. Eu coloquei o MSA 4X, que é um modo um pouco mais pesado, acaba exigindo um pouco mais da nossa placa gráfica. Porém, se você colocar na sua configuração, copia o mesmo estilo de configuração que eu fiz e você coloca FXAA, ou seja, vai puxar menos da placa de vídeo. Porém, mesmo com essa configuração, com os gráficos extremamente bonitos, a gente tem uma média muito boa no Valorant, cerca de 235 FPS, que é uma média excelente, e o FPS low fica por volta dos seus 70 FPS. Porém, cara, durante toda a gameplay que a gente vê, tá assim muito fluido, cara, a Riot tá mandando muito bem no Valorant, afinal de contas é um jogo que tá muito bem otimizado. Em relação à temperatura da nossa placa de vídeo, ela fica ali por volta dos seus 61 graus, o que tá uma temperatura muito boa mesmo. E o nosso Xeon, como eu disse, sempre fica ali dormindo, né? O processador fica descansando tranquilaço. Então bora pro próximo jogo. Que no CSGO eu optei por deixar o jogo com os gráficos no mais baixo possível e puxando ali tudo pro modo desempenho. Afinal de contas, cara, esse CSGO ele tá muito mal otimizado mesmo. A gente tem médias ali de 150 FPS, claro, com game em Full HD. Se a gente colocar ali em 1200, no caso um HD, a gente vai bater ali os seus 200 FPS. Porém aqui a gente tem um jogo um pouco mais bonito, mesmo assim tá uma média muito boa. Porém o game em si tá com diversos bugs de stutterings. Em diversos momentos o jogo fica dando uns lags e não é no frame time, a gente vê que não é a questão de CPU, é mais do jogo mesmo. Mas em relação a isso aí, o game tá bem ok, 150 FPS, 1% low ali na casa dos seus 50, 51 FPS. Em relação à temperatura, 59 graus, 58 graus, o máximo que essa placa de vídeo, ela chegou, essa placa de vídeo, cara, no sentido temperatura, ela tá muito boa, ela chega no máximo ali a 70 graus, o que nem é tão alto. O máximo de temperatura dessa placa de vídeo ali vai ser 80 a
a 85 graus vai ser o limite dela ali mais ou menos, né? Em relação ao clock, 1209 MHz, tá um clockzinho até que muito bom. Dava pra gente aumentar um pouquinho isso aí também, fazer um overclockzinho nessa placa de vídeo, mas de resto o CSGO se garantiu muito bem na nossa RX 580. Próximo jogo aqui é o Rocket League, cara. O Rocket League eu sempre deixo ali o game com a qualidade gráfica mais alta possível, afinal de contas é um jogo muito bonito pra você jogar com os gráficos baixos. E a única coisa que eu deixo desligado é o anti-serrilhamento, que eu não vejo necessidade em estar ligando aqui no Rocket League. Dito isso, a gente tem uma média de FPS muito boa, cerca de 165 FPS, o que tá muito ok, o jogo vai ficar muito jogável. Cara, é um jogo que não estressa tanto o nosso PC, na verdade, tanto da nossa placa de vídeo também, tanto que a gente vê que o clock ali da placa de vídeo ela acaba variando bastante durante toda a gameplay do Rocket League. Porém, cara, é um jogo que se sai muito bem aqui, e se você tá pensando em jogar o Rocket League, você vai conseguir rodar tranquilamente. Agora aqui no Fortnite eu fiz uma configuração gráfica puxado para a qualidade mais baixa possível, para a gente ter o máximo de desempenho possível. Afinal de contas, o Valorant ele é um jogo bem pesadinho, porém com essa configuração que eu fiz aqui, o jogo fica até que muito bonito, cara. O Valorant é um jogo muito bonito mesmo. Porém é um game bem pesado, puxa bastante ali, principalmente do nosso PC. Aqui a gente tem uma média de 80 FPS durante toda a gameplay que a gente tá jogando, porém a temperatura ali fica em 61 graus, não passa disso. Essa placa de vídeo ela tá bem geladinha mesmo, mas bem geladinha. E olha que o nosso gabinete ele tem apenas 3 fãs, inclusive vou deixar o link do gabinete aqui pra vocês na descrição, caso vocês tenham interesse em estar comprando o mesmo gabinete que o meu. Cara, outra coisa que a gente analisa é que esse jogo ele puxa um pouco da nossa memória RAM, cerca de 16 GB de memória RAM acaba ficando inviável pro Valorant, afinal de contas ele tá puxando cerca de 14 GB somente pra ele, velho, então tá puxando bastante. Outra coisa que esse jogo também ele usa bastante, cara, é o processador. Tanto que o nosso Xeon ele fica em 50%. Se a gente tivesse um processador um pouco mais forte, acredito eu que a gente teria mais FPS, porque tá puxando bastante de um processador que tem muitos núcleos e muitos threads também. Se não me engano, o Xeon ele é 14/28 ou é 14/24. Então acaba tendo muitos núcleos, mas tem um clock baixo, né, de 2.9 GHz. De resto, cara, a gente percebe Valorant rodando com a média de 80 a 100 FPS, mas a médiazinha geral tá 95 e 1% low, cerca de 33 FPS. Mas, cara, o jogo é sensacional, um jogo muito bonito mesmo. Outro jogo que eu também testei foi o OC1. Esse jogo aqui, galera, eu tô um pouco gripado, então não tô sabendo falar o nome dele pra vocês, mas é OC1 ou OC1, alguma coisa assim do tipo. Eu tô bem gripado, tô com o nariz entupido, então posso estar errando algumas palavrinhas por conta disso. Mas em relação aqui, cara, eu coloquei esse game com os gráficos ali em Full HD, a gente tá com o game totalmente em Full HD. Em relação a desempenho, eu coloquei o game preset ali tudo no baixo possível, inclusive a taxa de quadros ali tá no máximo. Eu coloquei o impulso de desempenho, liguei o AMD FSR, não coloquei super resolução. Qualidade de textura eu também coloquei no baixo. Suavização de bordas eu coloquei no médio. Sombra tá no baixo também. Efeitos visuais tá no baixo. Basicamente essa é a nossa configuração. E o V-Sync em todos os jogos que eu testo eu sempre deixo ele desligado, porque o V-Sync ele limita muito do FPS do jogo. Mas em relação ao gameplay, a gente tem uma média muito boa, 98 FPS. Em alguns casos ali tem uma quedinha para 80 FPS. Mas cara, o jogo tá muito jogável pra você que quer jogar esse estilo de jogo. É um jogo que não puxa muito também da nossa RX 580. Eu acho que dava até pra melhorar um pouquinho mais da qualidade gráfica do jogo e a gente ter um pouco mais de desempenho. Eu acho que isso aqui também seria sensacional. Em relação à placa de vídeo, em todos os jogos que a gente testa, ela fica em seu 100%. Acaba oscilando um pouquinho pra 84, mas logo já volta ali pro seu 100% de uso. O clock nesse game aqui, ele ficou um pouco mais abaixo. Em alguns momentos ele chega a 1000 MHz, fica dando os stutters, algumas travadinhas. É algo que a gente pode depois mexer, fazer uma configuraçãozinha um pouco mais detalhada. Porém, cara, é um jogo também que tá carregando o mapa, então pode ser que esses stutters seja por conta ali do carregamento do mapa. Próximo jogo, cara, é o PUBG. PUBG que é um jogo que tá muito em alta nos últimos tempos, ainda continua muito em alta em diversos países, é claro. E aqui eu fiz uma configuração de preset personalizado. Algumas coisas estão no muito baixo, texturas eu coloquei no médio, entendeu? E o resto tá basicamente tudo desativado. PUBG, no meu ponto de vista, é um game mais competitivo, então é ideal a gente ter mais FPS.
FPS. No game aqui a gente tem uma média de 113, 114 FPS, em alguns momentos oscilando, tendo uma queda para 90 FPS, porém o jogo tá muito jogável, cara, muito jogável mesmo. Esse aqui também é outro caso de outro jogo que, cara, consome muita memória RAM. O PUBG tá consumindo cerca de 12 GB de memória RAM, o que é bastante no meu ponto de vista. Em relação ao nosso Zinho, é outro processador, fica dormindo ali, o processador fica tranquilão, descansando. O clock que também varia um pouquinho, e o uso de VRAM, eu acredito que também dá pra gente meter um pouco mais de FPS, porque o uso de VRAM aqui, ele fica só em 3 GB, fica bem baixinho o consumo da VRAM da nossa placa de vídeo, mas de resto tá show de bola, cara. O PUBG rodando tranquilamente, e como eu disse pra vocês, cara, esse é um kit pra você rodar tudo, porém com a configuração no médio barra baixo, você vai conseguir rodar todos os games. Se você quiser atingir os seus 60 FPS, você pode tranquilamente colocar o game ali com as configurações no alto, que você vai conseguir se manter a 60 FPS tranquilamente. Mas como o objetivo do jogo é ter mais FPS, o ideal é a gente abaixar um pouco da qualidade gráfica do jogo. Não poderia ficar de fora, era o GTA V Online, cara. O GTA V Online eu fiz uma configuração ali, tudo no muito alto, algumas coisas estão no Ultra, beleza? Então se vocês quiserem fazer o mesmo estilo de configuração, é só vocês assistirem um vídeo com um pouco mais de calma. Assiste no seu celular e faz a mesma configuração aí no seu PC. Cara, o GTA é um jogo que tá muito bonito. Inclusive esse aqui é a versão Enhanced. Fechou? A versão Enhanced, a nova versão do GTA que foi lançada aí pra PC. Aqui a gente tem uma qualidade gráfica um pouco mais bonita. O jogo, no meu ponto de vista, ele tá mais bonito em alguns aspectos, porém a gente fica com uma média de 50 FPS, entendeu? Uma média muito boa. Dava pra baixar algumas coisinhas. Uma delas ali é o anti-serrilhamento, a gente colocar em FXAA, que eu acredito que conseguiríamos bater os 60 FPS tranquilamente. O GTA, como não é um jogo competitivo, não tem necessidade da gente ter tantos FPS assim absurdamente. Passar dos 100 FPS, por exemplo, num kit desse aqui. É um jogo que dá pra você ter um pouco mais de qualidade gráfica, você rodar o game a seus 60 FPS, porém é um jogo com os gráficos tudo no alto, entendeu? É outro jogo também que tá consumindo muita memória RAM. Inclusive, cara, eu vou comprar mais 16 GB de memória RAM pra gente fazer um teste com 32 GB de memória RAM. Outro jogo que eu também testei aqui com preset tudo no médio foi o Delta Force. Esse jogo que tá muito em alta ultimamente, principalmente no mundo mobile, mas no PC eu vi que tem muita gente jogando. É um jogo muito parecido com o Call of Duty Warzone, só que ele é um jogo mais de guerra, mais estratégico de time. E cara, aqui eu achei sensacional como o jogo se sai bem com os gráficos tudo no médio. A gente tem uma médiazinha de 90 FPS, o que tá sensacional, tá muito jogável mesmo, o Delta Force Mobile. Cara, o gráfico do jogo também é muito bonito, viu galera, é muito bonito mesmo. E aqui também é outro caso que a gente consegue analisar que infelizmente 16 GB de memória RAM ultimamente tá ficando difícil rodar os games. Afinal de contas, com 16 GB de memória RAM aqui, cara, fica tudo ali no mais alto possível. Então se a gente abrir outro programa, abrir o Google, por exemplo, que já usa 1 GB de memória RAM por si só, a gente não vai estar conseguindo nem jogar isso aqui com essa média de FPS que a gente tá conseguindo. Então o ideal hoje em dia é 32 GB de memória RAM, viu rapaziada? E como o Zinho, ele aceita memórias de servidor, que são as memórias um pouco mais baratas ali, você consegue estar fazendo esse kit, você consegue estar mesclando aqui e ter o mais desempenho possível, né? Então durante a gameplay, sem média de 93 FPS, 1% low ali em 14 FPS, e de restante o jogo se sai muito bem, 100 FPS tranquilamente. Você vai estar conseguindo jogar o Delta Force de boa aqui. Pra surpresa de muitos, eu coloquei aqui o Euro Truck Simulator 2. A gente tá rodando um game em Full HD, porém eu coloquei com um preset na qualidade alto, beleza? Então, como é no preset alto, algumas coisas ficam no médio, beleza, galera? Porque tem a versão, tem um preset Ultra também, onde coisas ficam no Ultra e outras coisas ali ficam no alto, beleza? Bom, em relação à qualidade, o jogo é sim muito bonito, é um simulador de caminhão muito bonito mesmo. Em relação às médias de FPS, poxa, 70, 80 FPS, cara, muito jogável mesmo. Meu ponto de vista, pra você jogar o Euro Truck Simulator 2 com a qualidade gráfica que tá aqui, inclusive o Euro Truck Simulator 2 tem muitos mods, você pode estar modificando o seu jogo e ainda ter um desempenho muito bom. Se você quiser jogar só o básico do game, que é aqui a versão, o clássico do jogo na verdade, você vai estar conseguindo jogar tranquilamente, porque a gente tem uma média de FPS muito boa, 75 FPS, entendeu? Não consome tanto assim do nosso processadorzinho, o processador fica dormindo ali. A nossa placa de vídeo fica geladinha, 61 graus, como eu disse pra vocês, só pelo fato de eu estar capturando o vídeo com a placa de captura, a gente acaba tendo um pouco mais de desempenho e um pouco também mais de resfriamento na nossa placa de vídeo, que não passa dos 60 graus, fica muito de boa. O Euro Truck Simulator 2 também utiliza cerca de 5 GB de VRAM. Mas galera, como a gente viu aí, basicamente esse foi o teste de hoje. Se você quiser mais jogos, é só você comentar aqui embaixo que eu vou estar trazendo pra vocês outros jogos também. Me desculpa a minha voz, é porque eu tô bem gripado, galera, então eu tinha que gravar esse vídeo pra vocês. Eu tô com o nariz também bem congestionado, pra não ficar
ficar sem vídeo aqui no canal. E velho, se você não é inscrito, faça parte da nossa equipe, velho, se inscreve aí, deixa o seu like que ajuda demais. E é isso aí, galera, valeu, falou e fui!